Pare. Não role a tela. Sei que seu corpo está exausto de bater em portas que não abrem, mas o céu me enviou com um único aviso de urgência. Você caminha em um longo silêncio, próximo da desistência. Mas algo que você fez hoje abriu uma exceção no tribunal do céu. A maçaneta divina já girou, e a porta não ficará aberta para sempre. Sua alma entrou em um estado de alerta permanente que destruiu o seu descanso. Você vai para a cama, mas o corpo não desliga. O despertar às 3 da manhã vem com um aperto profundo e sem nome, como se estivesse perdendo a hora de um compromisso vital. É a vigília solitária de quem espera por uma confirmação clara que parece nunca chegar. Esse alerta começou a cobrar um preço alto, fazendo com que decisões simples paralisem você. O medo de dar um passo errado virou uma sombra. Você toma escolhas na urgência da pressão diária, e elas já nascem com o gosto do erro. O mesmo padrão que você prometeu quebrar continua se repetindo em contextos diferentes, trancando você num labirinto sem saída visível. E o pior não é o que acontece com você, mas o que descarrega na sua casa. Sua esposa aprendeu a não perguntar como foi o dia ao ver seu semblante. Seu filho parou de chamar para coisas pequenas. Você cruza a porta trazendo um silêncio denso e acaba descarregando toda a frustração invisível em cima da sua família durante o jantar. Eu vou te mostrar onde você realmente esteve nos últimos meses, de uma forma que faz esse silêncio fazer sentido. Você vai se reconhecer no que eu descrever, na noite específica que doeu. E daqui a pouco, vou te entregar uma palavra em hebraico que decodifica o que foi selado sobre você. Isso acontece ainda hoje, dentro dos próximos minutos deste vídeo. No final desta mensagem, vou declarar 3 nomes específicos sobre você. Não é uma bênção genérica, mas uma comissão de identidade. Não prometo que isso muda sua vida até amanhã de manhã. Prometo que sai daqui sabendo de algo e com algo concreto na mão. Mas preste atenção. Se você sair no meio, a porta se fecha e você sai sem o selamento. Pense em uma semente plantada no inverno, debaixo de um chão duro. Quem olha não vê evidência externa de vida, apenas um silêncio que parece abandono. Mas ela não caiu ali por acidente. Foi colocada naquele solo escuro com intenção por mãos que sabiam exatamente a colheita que ela carregava no interior. Você não foi esquecido no deserto, você foi plantado com propósito. Você não tem lutado mal contra a porta de bronze pesada. Você apenas tem lutado sem o instrumento exato que te foi prometido, mas que ainda não sabe que existe. Sem essa bússola, você força maçanetas trancadas e desperdiça a energia necessária para cruzar a soleira certa no relógio do céu. Deus te deu a força, mas você precisa segurar o mapa. Vá aos comentários agora e escreva "Estou aqui" como um decreto de posicionamento. E sobre exatamente isso, sobre a ansiedade que trava decisões, o alerta que destrói o sono e o peso despejado na família, há algo que Salomão deixou registrado, uma chave de 2 minutos que cabe no seu dia comum e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse instrumento já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo, mas eu te peço que fique até o final. Porque sem o contexto que vem agora, a chave não funciona com a mesma força na sua mão. O encontro marcado no umbral exige que você entenda o tempo exato. A última areia da ampulheta está prestes a cair, mas o inimigo quer você exausto exatamente quando a porta destrancar. Você precisa estar acordado e preparado para a transição que altera a história da sua casa. Mas o que acontece com uma semente que ninguém plantou, que ninguém rega no inverno absoluto e que mesmo assim insiste em crescer contra a natureza? Você chegou aqui porque algo que você fez hoje abriu uma exceção no céu. A palavra foi dada. O decreto foi emitido. E agora começa a parte que a maioria perde. Porque entre a porta de bronze pesada destravando no céu e o momento de você cruzar a soleira no dia comum, existe um intervalo. Um intervalo que o inimigo conhece melhor do que você. E é nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto foi revogado,
porque chegou em casa na segunda-feira de manhã e não tinha o instrumento para decifrar os ponteiros e sustentá-lo. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu a cabeça dos inimigos, pediu sabedoria. E Deus ficou tão comovido com o pedido que deu a sabedoria e deu tudo o mais junto. Julgou a disputa das duas mães quando ninguém mais no reino sabia julgar. Escreveu 3.000 provérbios. Governou Israel no ápice histórico que aquela nação já viu antes ou depois. A rainha de Sabá viajou meses de camelo só para testar essa sabedoria. E quando voltou, disse que nem a metade tinha sido contada. E o próprio Jesus em pessoa, citou Salomão pelo nome. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Ele deixou registrado como parar de bater até sangrar as mãos em portas que o céu já trancou, desperdiçando a energia que você precisa para cruzar a porta certa no exato segundo em que ela destrava. Ele deixou registrado como chegar em casa e entrar na sala sabendo que o relógio da sua família não está atrasado, trazendo a certeza e não a tensão da espera em cima da sua esposa e dos seus filhos. E deixou registrado como andar com a atenção afiada de quem sabe ler os ponteiros de Deus, e não como alguém que cochila justo na hora em que o seu MOED chega. Antes de eu nomear o instrumento, mova o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Ainda não clica. Só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Eu reuni isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. É um guia escrito principal em PDF que você lê em uma sentada de 40 minutos, mais o áudio do Ritual do Sono do Justo em MP3, para ouvir antes de dormir. E o guia escrito dos 7 decretos da manhã em PDF, para abrir na primeira hora do dia. Está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. A união da sabedoria de Provérbios com os princípios da restauração pacífica que tiram a pessoa do estado de sobrevivência e trazem para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: Eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã. Junto com o guia principal vão 2 instrumentos que eu coloquei ali, porque sem eles o guia teria um buraco. O primeiro é o Ritual do Sono do Justo. 10 minutos antes de dormir, guiado pelo Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é técnica de relaxamento. É o ato de entregar a guarda de quem não dorme o que você carregou o dia inteiro, para que sua alma pare de fazer plantão na frente da porta, vigiando algo que já está nas mãos de alguém absoluto. O segundo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café, antes da primeira mensagem do mundo. 7 decretos pronunciados em voz própria, tirados da sabedoria de Provérbios, que posicionam o relógio do seu dia antes do dia te posicionar. Postura de herdeiro antes que as contas falem por você, para começar amanhã cruzando a soleira. E o valor, o valor, menos que um cafezinho da tarde, menos que um almoço simples de sábado com a família, menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito, não porque vale pouco, vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei nesse valor para que o único obstáculo entre você e o instrumento fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, usar por 1 semana e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 instrumentos de bônus. O Ritual do Sono do Justo fica com você. O despertar da clareza, os 7 decretos da manhã fica com você, mesmo após o reembolso. Não é concessão generosa. É o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra para você é o de não testar e perder a sua janela.
Várias pessoas aqui no canal já receberam esse instrumento. Pais, avós, gente que carrega a casa nas costas. Eu li mensagens de quem voltou a dormir a noite inteira pela primeira vez em meses. De marido que se sentou à mesa no jantar e a esposa percebeu a diferença sem precisar perguntar. De avó que conseguiu rezar com o neto sem o peso do dia atravessando a oração. Não é mágica. É o instrumento certo na mão certa. E enquanto eles dormem hoje à noite, o seu calendário continua correndo. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro com a alma em alerta é hoje. Talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar pensando nas batalhas é amanhã. Cada noite sem o ritual do sono do justo é uma noite que seu corpo vai pagar. Cada manhã sem o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã, é uma manhã que o mundo reescreve primeiro. O custo da espera não é 0, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer instrumento que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento. O nome da exceção que foi aberta no céu por causa do que você fez hoje. E quando você ouvir esse nome, você vai entender por que tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fique. Existem marcas inconfundíveis no espírito de quem foi posicionado diante de uma porta de bronze pesada que está prestes a destrancar. O que você tem chamado de crise, de depressão espiritual ou de abandono, o céu chama de alinhamento de frequência, para o encontro marcado no umbral. Eu vou listar 5 sinais exatos que estão acontecendo na sua vida agora. Não ouça como quem busca uma coincidência, mas como quem lê o próprio prontuário médico redigido no tribunal de Deus. Preste atenção, porque o que você achava que era o fim é o mapa da sua aprovação. O primeiro sinal é a oração que mudou de tom e não ultrapassa o teto da sua sala. Você dobra os joelhos, clama, e a sensação imediata é de um vazio absoluto, como se as palavras não tivessem peso para subir. O que parecia uma rejeição divina, uma evidência de que Deus virou o rosto para você, é, na verdade, a validação do seu preparo. Deus calou a voz de consolo emocional porque você não é mais um recruta que precisa de colo. Você é um vigia que precisa aprender a operar no escuro antes que a maçaneta destrave. O segundo sinal é o peso inominável no dia comum que trava completamente as suas decisões. Você tenta dar um passo simples, mas o medo crônico de errar paralisa a sua mente, fazendo você repetir um padrão já diagnosticado de hesitação em contextos diferentes, com pessoas diferentes. O que parecia falência da sua coragem e covardia mascarada é o seu próprio espírito bloqueando passos apressados. Você foi forçado a parar porque qualquer movimento fora do relógio do céu te faria cruzar a soleira errada. O travamento não é covardia, é a proteção absoluta da sua rota. O terceiro sinal é o silêncio denso e a distância que você carrega para dentro de casa. Você entra pela porta, a sua esposa lê o seu semblante e aprende a não perguntar como foi o dia, o seu filho recua e não chama mais para coisas pequenas. O que parecia o fracasso do seu papel como líder é a sobrecarga de quem está empurrando uma porta invisível por eles. Você se isolou não por rejeição ou desamor, mas porque está absorvendo sozinho o impacto de uma transição severa para não despejar esse peso na sua mesa de jantar. O quarto sinal é o escoamento contínuo de energia e recursos, com brechas que se abrem no seu dia comum. O seu corpo acorda exausto, projetos que antes funcionavam agora não giram mais, e a sua força parece drenar por buracos invisíveis, enquanto o seu calendário corre. O que parecia uma maldição de atraso, ou o declínio das suas habilidades, é o céu mudando a fechadura da sua vida. Deus esgotou a sua força carnal, porque o braço humano não serve para forçar uma janela de oportunidade que exige a chave certa no tempo exato. O quinto sinal é o silêncio brutal como única resposta aos seus pedidos desesperados de confirmação. Você implora por um sinal claro, por um alívio imediato no meio da espera, e recebe apenas a continuidade de um silêncio que corta a alma. O que parecia esquecimento definitivo de quem te prometeu a vitória
é a mais alta patente de confiança que o céu pode conferir. Deus só entrega o silêncio a quem já tem maturidade para segurar a posição e decifrar os ponteiros sem precisar de garantias visíveis a cada manhã. Se você se reconhece em pelo menos 3 destes 5 sinais, se a sua alma validou a precisão desse diagnóstico na sua rotina, vá aos comentários agora e escreve: Eu carrego o que ninguém mais carrega. Não é apenas para marcar presença, é um ato de confissão no mundo espiritual. É o momento de parar de fingir que está tudo bem e assumir a postura de quem entende a carga da armadura que veste, cravando o seu posicionamento enquanto aguarda a areia final da ampulheta cair. Cada um desses sinais que parece esmagar o seu peito não é um mecanismo de destruição, mas a engenharia perfeita de uma câmara de pressão. Você se sente como um pedaço de carvão sendo prensado sob toneladas de rocha, achando que o seu limite chegou e que vai virar pó a qualquer instante. Mas o céu não aplica pressão extrema para aniquilar quem foi posicionado no umbral. Aplica essa física porque ela é a única força capaz de forjar um diamante inquebrável. O que você chama de esmagamento na sala de espera, Deus chama de refinaria de reis. Antes de eu te dar o nome hebraico do que você carrega, preciso te lembrar de uma coisa. O instrumento que Salomão deixou registrado, o que mencionei no começo, ele não substitui o nome que você vai receber. Ele te ajuda a sustentar o nome no dia comum depois que o nome for recebido. Porque decreto sem instrumento apodrece na primeira provação. Primeiro o nome, depois o instrumento. Fique. Há uma palavra em hebraico que define exatamente o que você carrega e nomeia o encontro inadiável que está abrindo no céu hoje. Quando eu disser, você nunca mais vai olhar para esse período da mesma forma. Fique. Feche os olhos. Respire fundo. Coloque a mão sobre o peito. O que você vai ouvir agora não é uma informação teológica para anotar em um caderno. É o código de acesso que o céu guardou para o exato segundo em que você estivesse pronto para cruzar a soleira. A confusão e a exaustão dos últimos meses culminam nesta única expressão. O nome da exceção que foi aberta no céu sobre a sua vida, a palavra que define a porta de bronze pesada que está prestes a destrancar diante de você, é Moed. Se você procurar em dicionários comuns ou perguntar a quem lê a superfície dos textos, muitos traduzem Moed como um simples festival, uma festa religiosa ou uma data fixa num calendário judaico. Mas isso é casca rasa. Isso é o que sobrou para quem perdeu o terror santo de estar diante do relógio do céu. Achar que Moed é apenas um feriado é como olhar para o painel de detonação de uma usina e achar que é apenas um relógio de parede. O verdadeiro significado de Moed é um encontro marcado na eternidade que desce rasgando a linha do tempo da Terra. É uma janela de oportunidade matemática, calculada com precisão absoluta, que Deus estabeleceu antes mesmo que você nascesse. Não é uma data no seu calendário, é o exato cruzamento entre a sua preparação em silêncio e a porta aberta do céu. É aquele momento em que o peso do ar muda em uma fração de segundos antes do alarme soar, e o barulho alto e seco da fechadura antiga destravando avisa que a sua hora chegou. A ansiedade que você sente rasgando o seu peito de madrugada, esse aperto que te faz acordar com o coração acelerado, não é uma doença ou um colapso da sua mente. É a frequência do seu Moed vibrando no seu espírito antes que os seus olhos lógicos possam ver. Você sabe que a janela abriu. Você sente a luz fina que entra pela fresta da porta, batendo nos seus olhos cansados. O seu corpo inteiro está reagindo ao encontro marcado no umbral, avisando que você não pode mais operar na força humana. Foi exatamente sobre a gravidade inadiável do Moed que o profeta Abacuque recebeu a instrução definitiva, registrada em Abacuque 2:3, que diz: Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O tempo determinado, o Moed. A porta não está atrasada, ela está sincronizada. O que parecia uma espera vazia e cruel era Deus segurando a maçaneta
até que você tivesse estrutura para não ser esmagado pelo que está do outro lado. Preste muita atenção no que isso significa. Este período de silêncio denso e de portas fechadas na sua cara tem um nome antes de ter um fim. Você não está à deriva. Lembra da semente plantada no inverno rigoroso que eu mencionei antes? Aquela semente não estava apenas resistindo ao frio. Ela estava programada para germinar no milissegundo exato do seu moedê. Esta palavra não é um consolo. É o código que abre o arquivo lacrado da sua verdadeira identidade. A raiz rompeu o escuro não quando a terra quis, mas quando o relógio do céu bateu a hora exata da colheita. Agora que você sabe o nome do que carrega, preciso te mostrar que alguém carregou isso antes de você. Alguém que também esteve de pé diante de uma porta de transição, agarrando a maçaneta com as mãos trêmulas. E o que aconteceu com essa pessoa vai mudar tudo. Prometo voltar a isto. Você passou os últimos meses sentindo o peso de uma promessa que parecia grande demais para o espaço apertado onde você foi colocado. Enquanto outros avançavam com facilidade e celebravam pequenas vitórias, você foi forçado a lidar com intrigas, portas fechadas na sua cara e um silêncio divino que parecia abandono absoluto. O que você não sabia é que não estava sendo esquecido na fila de Deus. Você estava sendo isolado na antessala do rei, aprendendo a suportar a pressão intensa do anonimato para não ser esmagado pelo peso da coroa quando a porta finalmente destrancasse. Salomão sentiu exatamente esse mesmo peso esmagador no peito antes de cruzar a soleira do seu destino. Ele era o escolhido, carregava a promessa invisível, mas a porta de transição para consolidar o reino era estupidamente estreita e estava cercada de inimigos por todos os lados. Ele acordava de madrugada sentindo a pressão de uma nação inteira sobre os ombros, sabendo que um único passo em falso, uma única decisão tomada na emoção ou no desespero, destruiria tudo o que seu pai havia construído. A janela de oportunidade estava ali, vibrando no espírito, mas a margem de erro era zero. A oportunidade surgiu de repente, rasgando o silêncio da noite em um sonho em Gibeon, onde a porta se abriu com a pergunta direta do céu: pede o que queres que eu te dê. A genialidade prática de Salomão foi não pedir coisas grandiosas e abstratas, não pedir riquezas vazias ou a cabeça dos seus inimigos. Ele pediu a bússola prática do discernimento, um coração compreensivo. Ele sabia que a porta estava aberta, mas sem o mapa da sabedoria aplicada para o dia seguinte, no julgamento do povo, ele perderia o reino na primeira grande crise. Fé o levou até o limiar. A posse da ferramenta exata garantiu a sua coroa. E foi no dia seguinte, diante de um cenário impossível, no julgamento dramático das duas mães, que o preparo invisível no escuro se revelou como um chamado inquestionável e visível a todos. Quando ninguém mais sabia o que fazer, quando a tensão travava a sala e a injustiça parecia certa, ele não hesitou. Ele usou a clareza que havia recebido no umbral para cortar a confusão ao meio e revelar a verdade oculta. Naquele exato segundo, todo o terror da espera fez sentido. A porta de bronze pesada havia sido cruzada. Há milhares de pessoas agora mesmo batendo até sangrar as mãos em portas que já foram trancadas pelo céu, exaustas, confusas e sem direção. Vá ao botão de curtir agora e deixe o seu like neste vídeo. Cada like é uma pessoa que também precisa ouvir isto. Alguém que está sendo esmagado pela distração e precisa despertar antes que a areia final da ampulheta caia. Você não está fazendo por mim, está fazendo por eles. É um ato de intercessão real por quem está dormindo na frente de uma porta aberta. Agora, receba a sua primeira comissão. Eu declaro sobre a sua vida o nome de um vigia do umbral. Você não é mais o recruta confuso que se desespera com o silêncio de Deus, ou que implora por atalhos fáceis. Você é aquele que não arreda o pé, que mantém os olhos abertos e a postura ereta na sala de espera, prestando atenção nos sinais sutis que a maioria ignora, enquanto o mundo corre para o lado errado. Carregar o nome de um vigia do umbral significa que a sua ansiedade crônica morre hoje. Você não precisa mais tentar arrombar fechaduras com a força do próprio braço, porque você
aprendeu a decifrar os ponteiros do relógio do céu. A sua casa estará protegida pelo seu discernimento afiado, e a sua esposa e os seus filhos descansarão na certeza de que há alguém forte e vigilante guardando a entrada principal da família. Eu declaro sobre a sua vida o nome de o dono do Moed. Você não está mais à mercê da sorte, das oscilações da economia ou do relógio quebrado dos homens que correm desesperados por migalhas de atenção. Você possui a autoridade espiritual inegável para entrar exatamente quando a maçaneta estala e a porta gira, reconhecendo o seu encontro marcado sem precisar pedir permissão ao caos. Carregar o nome de o dono do Moed significa que o sangramento contínuo do seu tempo e dos seus recursos acaba agora. Você não entrará nos novos territórios como um intruso assustado que pede desculpas por existir, mas como o herdeiro legítimo que aguardou a hora certa no escuro. As portas ilusórias que não servem para você perderão definitivamente o poder de te frustrar ou de roubar a sua paz. Eu declaro sobre a sua vida o nome de aquele que cruza a soleira. Você não foi chamado apenas para contemplar a porta de bronze pesada de longe, ou para apontar o caminho do alívio para os outros enquanto você mesmo fica para trás, exausto no deserto. Você é o enviado destinado a atravessar o portal de transição com passos firmes, marcando o fim absoluto do inverno e o início inadiável da colheita. Carregar o nome de aquele que cruza a soleira significa que a paralisia e o medo de dar o passo errado foram quebrados no tribunal de Deus. Quando o barulho alto e seco da fechadura antiga destravar de repente, você vai movimentar o pé sobre a soleira por decreto, mesmo que as pernas tremam no primeiro instante. E ao passar por essa porta, você arrastará a sua família inteira em segurança para o novo território que o céu preparou. Salomão operou exatamente nessa mesma frequência invisível. Ele era um receptor afinado que captou o sinal divino no milissegundo em que o peso do ar mudou. Esses 3 nomes que acabei de declarar sobre você são o ajuste fino e definitivo do seu próprio receptor. Eles alinham o seu espírito com a frequência exata da eternidade, sintonizando a sua percepção para que você veja a fresta de luz e não perca o seu encontro marcado quando ele se abrir. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre esses 3 nomes, porque quando você souber, ele perde a principal arma que tem usado contra você. O inimigo não recua quando você descobre a verdade. Ele muda a estratégia. Agora que você sabe quem é e reconhece o nome do seu encontro marcado, o adversário vai tentar arrancar essa convicção do seu peito. O mapa prático já foi entregue nas suas mãos. O que eu vou te dar agora é o mapa espiritual definitivo do campo de batalha. Existem 3 investidas específicas, desenhadas milimetricamente para te derrubar exatamente neste intervalo crítico. E para cada uma delas, há uma arma de defesa inegociável que você precisa empunhar a partir de hoje. A primeira investida é a erosão da comparação contínua. O adversário vai sussurrar no seu ouvido que o seu tempo é muito mais lento que o de todos ao redor. Ele vai colocar holofotes sobre portas escancaradas na vida de pessoas que têm metade do seu preparo, apenas para gerar uma amargura silenciosa. O objetivo dele é convencer você de que o seu calendário falhou, que você ficou para trás na fila de Deus e que bater desesperadamente nas portas erradas é a sua única saída restante para não desaparecer no esquecimento. Contra isso, você levanta o decreto da singularidade inegociável. Você vai fechar a boca para o que sente e começar a declarar em voz alta apenas o que o céu determinou. A sua trajetória é uma obra única, esculpida na eternidade e impossível de ser replicada por mãos humanas. Você não compara o seu inverno rigoroso com a primavera artificial de quem não carrega o mesmo peso. O seu relógio não responde ao ritmo dos homens desesperados. Você foca exclusivamente no seu umbral, recusando qualquer distração que tente roubar a sua visão. A segunda investida é a erosão da sua percepção espiritual. O inimigo quer que você interprete o silêncio divino como uma rejeição definitiva. Ele enche a sua casa de pequenos incêndios diários, ruídos constantes e confusões na mesa de jantar,
para abafar qualquer traço da voz mansa e suave de Deus. Ele usa a exaustão da sua esposa e a distância do seu filho para provar que você foi abandonado na sala de espera. O plano é fazer você acreditar que a tensão da sua casa é a prova cabal do seu total abandono. A sua defesa absoluta é a memória inquebrável do altar. Você vai acessar intencionalmente aquele momento específico do passado onde a presença de Deus foi inequivocamente real e tangível na sua vida. Esse altar que você construiu não é nostalgia, é uma prova legal estabelecida no tribunal do céu. Quando a percepção gritar que você está sozinho no meio do ruído estático, a memória do altar vai silenciar a confusão. A verdade registrada no seu espírito sempre vence a percepção temporária, que o adversário tenta forjar na sua sala de estar. A terceira e última investida é a erosão letal da sua persistência. Essa é a tática do abate, desenhada para fazer você desistir a exatas 24 horas da grande virada. O adversário concentra o peso esmagador de todos os fracassos dos últimos 7 anos e joga sobre os seus ombros na milha final. Ele injeta o pavor do erro justamente quando o seu pé está prestes a cruzar a soleira. É o esforço desesperado do inferno para garantir que a porta destranque enquanto você decide dar as costas e ir embora. Para destruir isso, você aciona a resistência brutal do último segundo. É o ato deliberado de permanecer de pé quando todas as circunstâncias ao redor exigem a sua queda imediata. Você não precisa forçar a maçaneta nem correr freneticamente para provar o seu valor. Você apenas recusa, com toda a sua força, sair da frente do umbral. Mesmo que as suas pernas tremam e o medo tente paralisar a sua espinha, você mantém o pé firme na soleira. A sua presença irredutível diante da porta já é a derrota declarada do inferno. Este canal não existe para alimentar curiosidade passageira. Ele é uma trincheira para quem está acordando na 1ª hora. Vá abaixo deste vídeo e se inscreve agora. Não encare isso como um mero gesto social de internet, mas como o posicionamento do seu próprio receptor de frequência. É um decreto silencioso de que você está perfilado na linha de frente, alinhando o seu espírito para receber as instruções táticas dos dias difíceis que estão vindo. Ao se inscrever, você declara que não voltará a dormir na frente da porta. Agora que você sabe exatamente com o que está lidando nas sombras e com o que pode lutar para defender a sua casa e a sua coroa, há uma oração que precisa ser feita com máxima urgência. Não uma oração morna feita por mim como um alívio distante. Uma oração de ruptura feita por você, cruzando o portal com os seus próprios pés, assumindo a identidade que o céu acabou de validar. E eu vou conduzi-la neste exato milissegundo. Feche os olhos agora. Coloque as 2 mãos sobre o peito. Respire fundo antes de continuar. Você confessa agora ao Senhor o limite absoluto e doloroso das suas forças. Você entrega no altar esse corpo exausto de fazer plantão em madrugadas intermináveis, vigiando portas de bronze que você nem sabia se iriam abrir. Você expõe diante do céu a sua mente fraturada pelo medo crônico de dar o passo errado, travada por decisões que você tomou no susto, na urgência da pressão diária, e que custaram a sua paz. E, acima de tudo, você entrega a sua casa, confessando que cruzou a porta de entrada, trazendo o peso silencioso do mundo e descarregou uma frustração invisível sobre a sua esposa e os seus filhos. O limite do seu braço carnal chegou, e você não aguenta mais bater até sangrar as mãos. Mas neste exato milissegundo, diante do tribunal de Deus, você declara que não vai arredar o pé da soleira. Você recusa formalmente a voz da distração e decide arrancar os olhos dos relógios que não te pertencem. Você aceita a pressão esmagadora da sala de espera, recebendo agora sobre o seu espírito a identidade de o vigia do umbral para assumir a guarda intransigente da sua casa. Você recebe a autoridade irremovível de o dono do Emioed, parando de sangrar o seu tempo e os seus recursos em territórios que o céu já trancou. E você se posiciona hoje como aquele que cruza a soleira com os músculos tensos e prontos para movimentar o pé e atravessar o portal de transição assim que a maçaneta estalar.
Filho meu, eu te vi nas madrugadas em que você encarava o teto do quarto, apertando os olhos no escuro, e o sobressalto de um compromisso invisível acelerava o seu peito antes mesmo do alarme do celular soar. Eu vi o suor frio do seu alerta contínuo molhando o travesseiro, a sua alma se recusando violentamente a desligar, enquanto o seu corpo pedia uma trégua que nunca chegava. Eu vi você tentando decifrar os ponteiros no escuro, procurando uma confirmação. Minha no vazio do quarto silencioso. Eu te vi em cada uma dessas noites de vigília solitária. E eu vi a exaustão profunda e silenciosa disso, moendo a sua carne sem que ninguém mais percebesse. Eu te vi diante da mesa forçando a maçaneta das escolhas com as próprias mãos, porque a clareza não chegou a tempo. E na manhã seguinte, você acordou encarando o teto com o peso do erro que diagnosticou, mas que já não soube evitar. Eu vi a sua mão hesitar sobre as rotas de fuga, o pavor absoluto de arruinar a história da sua família, travando a sua garganta, enquanto o seu relógio parecia congelado no deserto. Eu vi a sua força se esvair, tentando empurrar uma porta de bronze pesada que eu mesmo havia fechado para a sua própria proteção. Eu te vi lutando contra o tempo dos homens, e eu vi o terror da paralisia roubando completamente a sua paz. Eu te vi cruzando a soleira da sua casa e descarregando a tensão não resolvida do dia inteiro em cima da mesa de jantar. E eu vi a sua esposa e os seus filhos abaixarem a cabeça, recuarem em silêncio e aprenderem a não perguntar mais como foi o seu dia. Eu vi o eco denso desse distanciamento batendo nas paredes da sua sala, o peso invisível que você tentou carregar sozinho rachando silenciosamente as bases do seu refúgio, transformando o seu lar em um campo de espera tenso. Eu te vi engolindo a angústia para tentar proteger os seus, mas falhando pelo cansaço. E eu vi a dor dilacerante e muda disso cortando o seu próprio coração. Mas o tempo de esmurrar fechaduras erradas no escuro acabou para você. O que você chamou de abandono cruel na sala de espera era eu mudando os cadeados da sua história, esgotando propositalmente a sua força carnal para que você não cruzasse o umbral um segundo antes do seu moed. Nenhuma gota do seu preparo e da sua dor foi desperdiçada na terra seca. A janela de oportunidade agora está matematicamente alinhada diante dos seus pés. Levante a cabeça, segure o seu instrumento com firmeza e assuma a sua posição definitiva. A maçaneta girou. O meu relógio bateu a hora inadiável e eu te chamo pelo nome para atravessar. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto. Aquela semente plantada no inverno rigoroso, debaixo do chão duro que parecia morto, abandonado e estéril, acaba de rasgar a terra de forma violenta. O que os seus olhos lógicos chamaram de fim e de esquecimento absoluto era apenas a engenharia perfeita da câmara de pressão preparando o diamante. O relógio do céu sincronizando o milissegundo exato do seu encontro marcado. A raiz finalmente rompeu o escuro. A colheita que você sustentou na dor silenciosa agora é inadiável e está visível diante de você. O portal de transição foi escancarado. Agora você pode dizer amém. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O selo está fresco. E é exatamente agora que o adversário vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira segunda-feira, quando a rotina voltar e tentar reler o que aconteceu hoje como emoção passageira. Quem é comissionado sem instrumento caminha no campo aberto sem o que Salomão deixou registrado. A exceção foi aberta no céu. Agora ela precisa sobreviver ao dia comum. O código da sabedoria de Salomão está lá no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado. Porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã, e o adversário conta com a segunda-feira, tudo por menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado, com garantia de 7 dias e os 2 bônus que ficam com você mesmo se não servir. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora, com o decreto vivo no peito. Não amanhã,
não depois do banho. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca, e o adversário conta com o depois. Essa voz que sussurra agora, depois você vê, amanhã você decide, agora não é hora. Essa voz não é sua. Essa voz é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno na sua segunda-feira de manhã. Ele conta com o depois agora também. Clica antes do adversário falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. E agora, a última palavra. Há alguém no seu círculo carregando o peso de bater em portas trancadas. Alguém deitando com a alma escutando o relógio de Deus. Essa pessoa não parará no scroll sozinha. Ela precisa que alguém envie. Você é esse alguém. Isso não é compartilhar um vídeo. É interceder. Agora feche os olhos. Respire 3 vezes. Permaneça em silêncio. O que foi feito aqui precisa pousar. Não role, não saia. Fique.